Então, boa noite, bem-vindas. Já vi que por enquanto hoje só estamos aqui mulheres. Então, para começar hoje, eu vim falar um bocadinho sobre esta questão das alergias, o que é isto, como é que nós podemos usar preventivamente. E para começar, quem é que sou eu? A maioria de vocês eu acredito que algumas não me conheçam. Eu sou de Lisboa, tenho 42 anos, sou mãe de um rapaz com 13. E já há mais de 30 anos que eu sofro com as alergias respiratórias e também rinite alérgica, muito provocada também por causa da questão das alergias. Durante 5 anos tinha eu cerca dos meus 25, mais ou menos 23, 25, eu passei por um tratamento antialérgico subcutâneo para me ajudar a reduzir os sintomas, aqueles desconfortos das alergias. Para ser sincera, ao final dos 5 anos eu acabei por abandonar o tratamento sem sequer ter alta médica, porque não estava a ver grandes melhorias, grandes resultados, pois também coincidiu com o facto na altura em que eu fui mãe. E uns poucos anos mais tarde acabei por abraçar a aromaterapia como uma forma alternativa aos medicamentos químicos convencionais para me ajudar a cuidar e a prevenir as questões das alergias comigo, que era aquilo que mais me atacava. Isto porque sempre fui um bocado aversa à medicação química, sempre, praticamente o que eu tomava sempre era só antihistamínicos, mas aquele efeito de sonolência nunca gostei muito disso, então procurei um bocado soluções mais naturais para combater. Então, para começar, hoje vamos então falar aqui um bocadinho sobre as alergias e perceber que soluções naturais é que nós podemos usar para apoio quer respiratório, quer imunológico. Perceber o que é que são as alergias, que neste caso não é mais que uma resposta exagerada do nosso sistema imunitário contra os pólen que há no ar e outros alérgenos. E o objetivo desta aula é que vocês consigam aprender a distinguir entre as alergias e outras gripes, os sintomas, a diferença entre os sintomas e também que cuidados é que nós podemos usar preventivamente, mas também para ajudar a colmatar os sintomas que depois possamos ter já depois de um desenvolver das alergias. Então, para começar, quais é que são as principais diferenças para nós distinguirmos se estamos com uma alergia, com uma crise de alergia ou se estamos no início de uma gripe? Por norma, as alergias são sempre uma reação a alergénios. A alergia não é contagiosa, nós podemos estar ao pé de uma pessoa com uma crise de alergia que isto não é contagioso para outra pessoa, ou seja, uma reação imunológica do nosso organismo, enquanto que a gripe é uma infecção viral e que é contagiosa se estivermos ao pé de outras pessoas, podemos contagiar. Por norma, raramente temos febre quando temos uma crise de alergia ou estamos a passar por sintomas de alergia, ao passo que em sintomas de gripe, normalmente há sempre febre e acima entre os 38 e acima dos 38 graus é quando começamos com os sintomas da gripe. Não apresenta dores no corpo, enquanto que a gripe cria-nos muito mal-estar, aquelas dores no corpo, assim, como costumamos dizer, parece que nos passou um caminhão em cima, só nos apetece estar deitadas, não aguentamos mesmo o corpo. Os principais sintomas de uma alergia são aquela comichão no nariz, ou mesmo o lacrimejar dos olhos, a comichão nos olhos, muitos espirros contínuos, o pingo sempre a cair no nariz e mesmo aquele muco que fica a sair do nosso nariz. Ao passo que uma gripe, além da febre alta, podemos também ter tosse seca e dá um cansaço extremo no nosso corpo. Por norma, durante as alergias sentimos os sintomas durante semanas ou meses, ou seja, normalmente é durante o período em que esteja mais presente a exposição, no caso da primavera e do outono, em que estejam os, eh, os pólenes mais no ar e essas patologias, enquanto que uma gripe, por norma, dura entre 7 a 10 dias, não muito mais do que isso. Eh, o que é que pode causar as alergias sazonais? Por norma, tem sempre um despoltar de uma fisiologia, de uma reação, ou seja, há sempre alguma coisa que cria essa reação. Há um gatilho que faz despoltar as alergias, que em algumas pessoas pode ser a questão dos pólenes, pode ser a questão dos ácaros, mofo ou fungos que haja, e isso vai gerar no nosso organismo um erro, como se fosse um erro, o nosso organismo detecta ali um erro
que identifica que há um alergénio a ameaçar o nosso organismo. A resposta do nosso corpo é a libertação da histamina, que é nada mais nada menos do que uma molécula presente naturalmente no nosso corpo, que quando está em excesso atua no nosso sistema imunitário, causando as alergias e as inflamações. O que é que a histamina faz? Ele vai criar um inchaço no nosso corpo, a comichão, o excesso de muco no nosso nariz, vai criar esses efeitos geralmente que nós detectamos como os sintomas das alergias, e os picos de mais propícios será no caso da primavera, mais os pólenes que andam no ar, algumas ervas que crescem na altura da primavera. No caso do outono, pode originar mais através de mofos e fungos que existam derivado da umidade, e à concentração de umidade e o que há no ar. Então, há várias formas que nós podemos prevenir, seja em casa, seja na rua. E em casa, essencialmente, devemos começar por reduzir a exposição aos alérgenos no interior, ou seja, hum, estar mais dentro de casa e não andar tanto na rua quando sabemos que os pólenes andam no ar. Uh, Apostar na limpeza da nossa casa, ou seja, usar aspiradores com filtros EPAs, com aqueles filtros à base de água, ou mesmo a limpeza com panos úmidos para ajudar a limpar aquela camada de pó que fica no ar. Ter-se cuidado com a roupa da cama quente, lavar semanalmente, de preferência com uma temperatura superior a 55 graus, para ter a certeza que vai matar os ácaros e os bichos que possam ficar agarrados na nossa roupa da cama. Ventilar e arejar bem a nossa casa. Sempre que possível, mantermos as janelas abertas para que o ar possa entrar, o sol, sempre que possível, também possa entrar, porque vai ajudar a oxigenar o ar da nossa casa, vai ajudar a purificar o ar da nossa casa. E sempre de preferência ao início da manhã ou mais para o final da tarde, que é quando os índices de polínicos estão mais baixos e não há tanto essa concentração de pólenes no ar. Outro factor que também ajuda é tentar sempre controlar a umidade da nossa casa. Um desumidificador é um bom utensílio para ajudar a reduzir a umidade na nossa casa, porque a umidade casas sabemos que há sempre muita concentração de umidade, vai criar bolores, vai criar fungos e tudo isso vai ajudar também a piorar os sintomas. Depois também decoração. Quando falamos de decoração, estamos, por exemplo, a dizer tapetes muito felpudos ou alcatifas muito felpudas. No caso de crianças que tenham muitos peluches em cima da cama, também não é muito aconselhável porque são sempre objetos que atraem muito pó. Eu, no meu caso, falo por mim. Quando eu visto camisolas que sejam muito felpudas, muito lã, é logo um facto também para eu começar a espirrar muito. E então, por norma, também tento evitar camisolas que sejam de lã muito felpudas. Pronto. Tem tendência a agarrar mais, a acumular mais o pó. Depois na rua, que cuidados é que nós podemos ter na rua? Minimizar o contacto com o pólen, tentar sempre não andar por zonas, jardins que tenham aquelas árvores que libertem muito aqueles pólenes. Um, Tentar consultar a nível de internet e da televisão como é que está o índice polínico e limitar a atividade ao ar livre que possamos fazer nessas horas de maior pico. Usar proteção como óculos de sol para ajudar a proteger os nossos olhos do pólen. Depois também a higiene pessoal, assim que a gente chega a casa, tirar a roupa que trazemos da rua, tomar banho, trocar para não andarmos em casa e tirar aquele pólen que possa vir connosco agarrado, seja à nossa roupa, à nossa pele ou ao nosso cabelo. E depois também, quando viajamos, tentar sempre manter as janelas abertas quando passamos por zonas que sabemos que também possa haver ali mais pólen e concentração no ar. No fundo, ter aqueles cuidados básicos de evitar situações que nos possam expor aos sintomas das alergias. E então aqui entram então os nossos amigos óleos essenciais e o que é que nós podemos usar para ajudar a colmatar os sintomas das alergias usando a aromaterapia. Como cuidados básicos, nós temos três óleos essenciais base, que nós chamamos o nosso quinto introdutório, porque são aqueles três óleos base que nós devemos todos ter na nossa farmácia natural, que é o óleo de peppermint, de hortelã-pimenta, o óleo de limão e o óleo de lavanda.
Cada um tem propriedades muito próprias, ajuda a colmatar em várias situações. No caso do hortelã-pimenta, da peppermint, o seu efeito refrescante vai ajudar a descongestionar as vias aéreas, vai abrir as vias aéreas. O limão ajuda na limpeza da nossa casa, ajuda, é um suporte respiratório para ajudar a pingar e a secar o muco nasal. É também um desintoxicante natural. Ao passo que a lavanda, o seu efeito calmante vai nos ajudar a acalmar e a relaxar as nossas vias respiratórias e também uma resposta inflamatória mais calma. Juntos, estes três óleos essenciais funcionam como um antihistamínico natural, ou seja, cada um deles tem as suas propriedades próprias, podemos usá-los individualmente. Quando usados em conjunto, acabam por ter um potencial extra que eles funcionam como um antihistamínico. Podemos usá-los individualmente, no caso do peppermint, podemos difundi-lo num difusor na nossa casa, ou podemos simplesmente abrir o frasco e inalar, que só o facto de nós colocarmos o frasco ao pé do nariz e cheirar, sentimos logo aquele alívio instantâneo das nossas vias aéreas. Podemos, se quiser, também aplicar na zona do peito, que vai ajudar também a abrir as vias aéreas. O limão, aplicado num difusor em nossa casa, vai ajudar a purificar o ar, vai ajudar a limpar o nosso ar. Podemos também usá-lo internamente, num copo de água ou numa cápsula vegetal, que vai ajudar quando estamos com o pingo do nariz. A lavanda, podemos usá-la quer no difusor, aromaticamente, quer topicamente na nossa planta do pé, ehm, principalmente à noite, quando estamos a dormir, vai-nos ajudar a acalmar. Podemos usar estes três óleos juntos, seja no difusor, os três juntos, seja aplicados topicamente, diluídos e aplicarmos na nossa zona da garganta, na zona das costas, ou podemos também. Se quisermos, a do Terra tem uma solução muito prática, isto para as pessoas que andam muito fora de casa e que nem sempre podem trazer consigo os óleos ou que não têm um roll-on pronto, feito, para trazer consigo e aplicar. A do Terra criou estas cápsulas vegetais, que são nada mais nada menos do que os três óleos, o lavanda, o limão e o hortelã-pimenta, todos juntos, só que estão numas cápsulas vegetais prontas a ingerir e que se torna uma forma bastante prática de termos quer em casa, quer se quisermos ter no trabalho ou levarmos connosco na nossa mala para se nos der uma crise de alergia. Esta, Estas cápsulas têm também este efeito antihistamínico, vão ajudar a reduzir os sintomas das alergias. Podemos usá-las como uma cápsula por dia, se estivermos a falar numa questão preventiva, ou seja, agora nesta época em que chegamos ao início da primavera, ou chegamos ao início do outono, então podemos tomar antes de sair de casa uma cápsula de forma preventiva, ou como forma de SOS, se nós estivermos com muitos sintomas, e tomar entre 2 a 3 cápsulas ao longo do dia para ajudar a colmatar mais rapidamente estes sintomas das alergias. Para mim, eu acho que é uma solução bastante fiável e que não invalida também de ter os três óleos individuais para usar no difusor. E estes andam também sempre comigo na mala, que eu nunca dispenso. Depois, para ajudar como suporte respiratório também, para ajudar a aliviar as nossas as alergias. Temos a nossa mistura respiratória Air. A nossa mistura respiratória Air é uma mistura composta por 7 óleos essenciais que cada um deles, à sua maneira, vai nos ajudar a aliviar questões respiratórias. Ele é composto pelo óleo de louro, o óleo de hortelã-pimenta, o limão, o eucalipto, cardamomo, o tea tree e o ravensara. Os sete juntos funcionam como se fosse um boost, uma mistura potenciada que vai ajudar a aliviar todo o nosso sistema respiratório. Esta mistura tem uma variante, neste caso tem 4 variantes. Existe em óleo puro para usarmos no difusor, existe num prático roll-on já diluído, tem também num stick, que é uma versão bastante prática para o uso das crianças mais pequeninas, bastante prática e uma forma também segura de usar nos mais pequeninos. E temos também a versão de drageias, de repousados. Cada um delas podemos adaptar melhor àquilo que nós precisamos de usar. No caso do óleo puro, vamos colocar no nosso difusor para ajudar, por exemplo, enquanto estamos em casa ou quando estamos a dormir, ou mesmo quando
se quisermos colocar no inalador e trazer connosco na mala. O roll-on e o stick acabam por ser versões mais práticas para nós trazermos na nossa mala no dia a dia, prontas a usar e aplicarmos. No caso do stick, gosto também nas crianças, podemos deixá-lo aberto na mesa cabeceira das crianças, que vai estar a fazer uma difusão passiva e vai ajudar a criança a dormir melhor com as vias respiratórias mais abertas. No caso das drageias, vai-nos atuar ali ao nível da garganta, é um rubeçado que nós chupamos e sentimos imediatamente aquele frescor, que ao mesmo tempo que alivia-nos a nossa garganta, para quem já experimentou vai perceber que realmente a nossa garganta está tudo ligado com o nosso sistema respiratório, não é? E ao mastigarmos as drageias, vamos sentir imediatamente o efeito refrescante, desobstruir as nossas vias aéreas. Para quem já experimentou também o óleo de hortelã-pimenta, se já experimentaram pôr uma gota e colocar na boca, vão perceber realmente que além do frescor que sentem, na boca, passa que automaticamente por dentro as nossas vias respiratórias também ficam completamente desobstruídas. Depois, além de colmatar os sintomas de alergias e ajudar também a aliviar o nosso sistema respiratório, podemos e devemos também reforçar o nosso sistema imunitário, que isso vai fazer com que nós estejamos mais controlados a nível dos sintomas e menos propensos a apanhar estes sintomas. Para nos ajudar aqui a apoiar o nosso reforço imunitário, ajudar a reforçar o nosso sistema imunitário, temos a nossa mistura On Guard. O On Guard é o nosso escudo protetor do nosso organismo. É uma mistura composta por cinco óleos, o óleo de laranja selvagem, o crevinho, a canela, o eucalipto e o alecrim, que juntos vão ajudar a potenciar e a reforçar o nosso sistema imunitário. Esta mistura, que nós chamamos que é um boost do nosso sistema imunitário, também tem várias variantes que nós podemos usar e adaptar cada uma delas ou em conjunto, conforme a nossa situação. O OneGuard, mais uma vez, no seu estado puro, é uma boa solução para nós termos em casa, para usarmos no nosso difusor, ou se quisermos colocar numa gota e tomar internamente. Ao passo que, se quisermos soluções mais práticas, temos o roll-on já diluído para nós aplicarmos ao longo da nossa coluna. Eu gosto de aplicar também na zona do umbigo e planta dos pés para ajudar a proteger o nosso organismo. Temos as beadless, que são umas microsferas que têm um quarto de gota, que são uma solução também prática para nós trazermos na nossa mala, mas também para as crianças, visto que cada gota só tem um quarto de gota, é uma solução bastante prática e útil para as crianças mais pequeninas também poderem reforçar o seu sistema imunitário. Depois a do Terra criou ainda outra versão que são as soft gels da OnGuard, que além de conterem os cinco óleos da mistura do OnGuard, contêm ainda um reforço de outros óleos que vão potenciar o seu efeito, como o óleo de pimenta preta, o óleo de orégano e a cidreira. O profundo vão potenciar o efeito e eu aconselho vivamente, quando estamos nestes picos, principalmente do inverno, começar a precaver mais com as cápsulas On Guard, ter sempre em casa como forma de proteção, para também podermos ir-nos salvaguardando de certas situações. Acho que é essencial para termos em casa. Eu não dispenso qualquer uma delas, lá está. Uso todas elas, cada uma na sua situação. Uma tenho na mala, outra tenho em casa, uma uso no difusor, outra tenho sempre comigo na mala. Não dispenso quer uma delas, portanto, eu não vou dizer gosto mais de uma do que gosto da outra, porque acho que cada uma delas é importante e é essencial à sua maneira. Depois, para reforçar o nosso sistema imunitário, mas também o nosso sistema celular, temos o nosso óleo, o frankincenso, o nosso rei dos óleos, que ele vai nos dar um boost de potenciar ainda mais o nosso sistema imunitário. Em frasco puro, eu coloquei aqui, temos também roll-on diluído, mas por acaso coloquei aqui só o frasco puro, que podemos usar diariamente de forma sublingual, uma, duas gotas, ou podemos aplicar na nossa planta dos pés uma gota ou se tivermos o roll-on diluído e aplicar ao longo da coluna, fazer uma massagem para estimular o nosso sistema imunitário e reforçar também o nosso sistema celular. A do Terra, muito recentemente, criou uma outra versão do nosso frankincense, que são umas cápsulas duplas,
contém não só o óleo de frankincense, mas estão potenciadas porque contém também a resina do frankincense. Isto vai garantir o quê? Uma absorção rápida, mas também uma maior biodisponibilidade das propriedades do frankincense no nosso organismo. No caso das cápsulas de frankincense, podemos tomá-las diariamente, uma a duas cápsulas, como forma de prevenção do nosso organismo. Depois, não menos importante também, apostar sempre nas vitaminas e nos ômegas essenciais. São um extra que qualquer pessoa deve tomar, não só como um complemento vitamínico, não só como um complemento, como é que é dizer? As vitaminas são essenciais não só, não são um substituto alimentar, mas são um complemento alimentar. No caso do VMG, tem uma nova fórmula em que misturaram as vitaminas que a do Terra já tinha, juntamente com os antioxidantes e com os greens, que fazem tanta falta ao nosso organismo. Sabemos hoje em dia, infelizmente, o que comemos já não tem as mesmas propriedades que comíamos antigamente. Se calhar já não comemos tantas verduras, vegetais como comíamos antigamente, e o nosso organismo acaba por não conseguir ir buscar todas as vitaminas, e nutrientes que precisamos com os alimentos que comemos diariamente. Então é essencial, toda a gente, pelo menos, fazer uma, duas vezes ao ano um suplemento vitamínico para ajudar a reforçar também o seu sistema imunitário e ter um pilar de saúde equilibrada. Os ômegas entram também como um apoio, e um complemento às vitaminas, ao nosso VMG, que vai ajudar, a nível emocional, que vai ajudar a apoiar o nosso cérebro, vai também ajudar a sentirmos, quer a nível de cansaço mental, quer a nível da mente, vai-nos fortalecer mais, isto seja no caso das crianças, como seja também nos adultos, como no caso das crianças. Quer um deles podemos e devemos tomar no caso das saquetas, enviamos esse, são em saquetas, é uma saqueta que nós diluímos num copo de água e tomamos diariamente. Eu gosto de tomar de manhã em jejum, acaba às vezes também por adicionar um ou outro óleo que tomo diariamente, como o óleo de limão, por exemplo, e tomo logo pela manhã, enquanto que os ômegas podemos tomar duas cápsulas diariamente, uma de manhã, outra ao jantar, que vai ajudar a fortalecer o nosso sistema imunitário e dar uma resposta equilibrada a todo o nosso organismo. Cada um destes ingredientes, produtos que aqui mostramos, são essenciais. Eu decidi colocar aqui uma sugestão, porque hoje ainda estamos a dia 9. Muitos de vocês acredito que ainda não tenham feito a vossa encomenda LRP, e então decidi trazer-vos aqui uma sugestão, quer para quem só possa fazer uma encomenda mínima de 50 PVs, quer para quem queira ir ao produto do mês de oferta, que este mês temos o Nascema, que é uma mistura da alma, uma mistura mais emocional, que nos ajuda a trabalhar o nosso emocional. Quer se quiserem ir aos 200 PVs, que este mês traz de oferta o nosso Rei dos Óleos, o nosso frankincense. E então eu decidi misturar um bocadinho, não coloquei aqui quase de propósito o lavanda, o limão, peppermint, porque acho que à partida quase todos vocês têm esses três óleos essenciais em casa, e então escolhi outras variantes que se calhar à partida possam não ter em casa, mas que acho que também possam ser úteis. E no caso dos 50 BVs, eu misturei aqui o Triace, que já tem os três óleos, mas é uma versão prática, com um apoio imunitário e também com um apoio respiratório. Quem quiser ir aos 125 PVs e receber o nosso óleo do mês de oferta com a sua LRP até o dia 15 deste mês, coloquei aqui o nosso Triace para combater os sintomas das alergias, o frankincense como um reforço imunitário ao nosso sistema imunitário e também celular, o OnGuard como um apoio ao nosso sistema imunitário, o Air para nos ajudar nas nossas vias aéreas, enquanto que quem quiser experimentar as vitaminas e os ômegas, coloquei aqui esta sugestão porque ao fazer uma encomenda superior a 200 PVs já recebe de oferta o frankincense e já tem aqui o boost de imunidade, e também de reforço do sistema celular. Ao passo que se fizer até o dia 15 deste mês, recebe também o óleo de oferta, a mistura Nascema.
Se fizerem depois do dia 15 até ao final do mês, recebem sempre o óleo de frankincense. Isto era o que eu queria um bocadinho falar. Eu já vi, entretanto, cá aqui alguns comentários. Eu vou só parar o compartilhamento e vou ativar aqui o som a todos para se quiserem colocar alguma questão. Vou desativar o som a todos, permitir que possam ativar. E vou ver aqui nos comentários. Olá, boa noite a todos. Adoro o sticker. Desde que eu também adoro o sticker, como a Kika. Eu acho que desde que a do Terra alterou esta versão, para mim é super prático trazer na mala e até no bolso. Ele é tão pequenino que ele é super prático de trazer connosco no bolso e sempre à mão. Olha, há aqui mais gente que também adora o stick. Desta semana estive a usar. Acho que é o stick, o Triais andam sempre, quer na minha mala, quer no trabalho, tenho sempre à mão. Não falha, daqueles que não falham. Eu tenho os meus pequenos rituais. Eu de manhã, quando acordo, tenho pequenos rituais como não sair do quarto sem aplicar o On Guard, na coluna ou na planta dos pés. Porquê? Eu coloco os óleos estrategicamente, que é para eu não me esquecer de os tomar e posso ter sempre à mão nos sítios que eu mais preciso. Então, tenho na cozinha, junto ao café, para de manhã, quando estou a tomar um pequeno almoço, não me esquecer de tomar as vitaminas, não me esquecer do óleo de limão. Tenho sempre, junto ao meu computador no trabalho, as minhas soft gel tutoriais para as alergias e acho que é essencial nós termos as coisas guardadas em pontos estratégicos, precisamente para quando precisamos, termos-a sempre à mão e não irmos a correr buscar um comprimido. Ai, agora não tenho, esqueci-me, lá vou ter eu que ir recorrer à medicação química, pedir emprestada a alguém que tenha, porque não tenho aqui as minhas soluções naturais. É isso, Catarina, temos mesmo que ter as coisas à mão. E olha, o sticker estavas a falar que tá, e Pode porque vir não com se forte. desfaz tanto. O outro sticker é mais mole, não é? E É. este No acabas verão por acabava de aplicar, ter que pôr no frigorífico. ter o mesmo benefício e muito mais rentável. E Além de que caso. o stick também tem mais, apesar de ser mais pequenino, tem mais É quantidade isso do que eu que o ia outro. dizer, que não sei se repararam, tem mais 2 gramas. Parece mais pequenino, mas contém mais 2 gramas do que a versão anterior. Portanto, só Sim, tivemos a ganhar. eu gosto muito de inalar o Air e também às vezes faz a diferença poder inalar ou aplicar o roll-on ou assim, mas o stick sem dúvida que é super prático para aplicar no peito, também para aplicar, gosto de aplicar no peito, na garganta e depois também às vezes também aplico aqui, pá, e faz toda a diferença. Adoro, olha, Sim, tanto que eu estou um bocado perdida, hoje é terça-feira, hoje no é domingo terça. tive uma crise de alergia, ontem já estava quase boa e hoje estou boa, portanto, isto não acontecia nunca no passado, nunca. Eu, por norma, tento sempre ter as cereais em casa, não falha, porque se sei que começa a vir estes sintomas e eu não tenho, e como é óbvio, no trabalho não estou a preparar os óleos para tomar, e é sempre bastante prático ter as cereais à mão para. E eu estou constantemente a espirrar, às vezes, como eu sou alérgica aos ácaros. Ou seja, ao pó, há muito pó concentrado cá no ar. Às vezes basta chegar ao escritório no trabalho e sentir mais pó no ar, eu começo logo a espirrar. Portanto, eu tenho que, infelizmente, é uma zona que nem sempre conseguimos abrir tantas janelas e ventilar como gostaríamos, ou porque os ar-condicionados estão a trabalhar mais, e então tenho que ter sempre à mão para me ajudar a colmatar estes sintomas. Faz a diferença. Olha, já agora vou partilhar que vim à cozinha e vim beber o resto das minhas cápsulas de dia de terça-feira, que só tenho aqui a parte do jantar, que eu normalmente o Copaíba e o DDR eu bebo ao jantar. E então é isso, se nós tivermos as coisas organizadas, nós podemos ter as coisas muito mais facilitadas. Como tu disseste e bem, ter na mesa de cabeceira aquilo que é da mesa de cabeceira, que vamos usar ou no trabalho, ou na cozinha, quando vamos às refeições, e faz a diferença. Sim, porque muitas das vezes acabamos por Olha, não muito usar. grata, adorei a aula, foi muito gira. Obrigada, Ana. Acho que muitas vezes muitas das pessoas acabam por não usar. Têm as soluções em casa, mas não usam porque se esquecem, porque não estão à vista. E então acho que o ponto-chave é ter à vista, ter guardado em pontos essenciais que nós sabemos que vamos passar de manhã ou aqueles que tenho sempre no quarto, que não sai do quarto sem os usar, sem os aplicar. Vou para a cozinha, tenho os da cozinha.
tenho aqueles sempre na minha mala também como SOS, se eu for de viagem, se eu for, se eu estiver no trabalho e também, se estivermos na nossa mala, acaba por ser também um mostruário, né? Uma colega que esteja com aflita, com sintomas, nós temos ali sempre as nossas soluções naturais e normalmente já é tendência nossa dar a experimentar. Olha, tenho isto aqui para mim, alivia-me, experimenta. E as pessoas acabam sempre por ficar rendidas, ao efeito, tão rápido que estes produtos naturais têm a nós. Falaram no flume. Aqui a perguntar a Inês Tomás se falaram no flume. Eu não falei no flume. Porquê? Porque o flume é um bocado mais o nosso boost para combater gripes e constipações. Hoje, como estamos aqui a falar mais nas alergias e nos sintomas das alergias, não falei no flume. Para quem não conhece, o flume é uma mistura de dois, quatro, cinco óleos que nós temos, que o nome indica precisamente isso, é as iniciais do frankincense, do limão, o orégano, o on guard, e o tea tree, ou antigamente a chamada melaleuca, que juntos, cada um deles tem as propriedades, os seus efeitos, e que juntos vão funcionar como um boost imunitário, que eu também trago sempre um roll-on pronto na minha mala. Quando estou pior, que eu sinto que estou a chocar qualquer coisa, mesmo que não é alergia, mas que é gripe, eu faço as cápsulas em casa e ingiro, mas tenho sempre o roll-on comigo já pronto, não falha, porque acaba por ser o meu Benuron, ou um Brufen quando eu estou doente e vou para longe, tenho sempre aquele roll-on. Se eu vou para fora e sinto que estou a ficar com resfriado, eu não brinco, aplico logo na coluna e na planta dos pés para atacar logo e não deixar os sintomas expandirem, pronto, evoluírem mais para uma situação mais grave. Essa questão do flume também, eu só usaria mesmo já em caso de SOS, de uma alergia muito má. Mas também há outra dica, e um dia se calhar temos que falar disso, Catarina, Uhum. que eu já usei uma vez numa situação muito má e que funcionou lindamente, que é o protocolo respiratório da Sinfonia das Células. Das células, sim. Também já fiz. Eu, E é fantástico. eu já tive Covid 3 vezes e em nenhuma das vezes eu usei medicação química. Não ouvi o que é que disseram? Não sei, foi algum comentário. Estava a dizer que as 3 vezes que eu passei por Covid, eu não precisei de usar nenhuma medicação química, porque eu consegui sempre, logo desde o início, colmatar com os óleos essenciais e aliviar os sintomas e me ir curando, por assim dizer, dos sintomas e não necessitei de recorrer aos químicos. É engraçado quando dizem, então, mas já estás a tomar alguma coisa? E eu, estou, os meus óleos. E é sempre a resposta que eu dou, estou, os meus óleos. Aquilo que eu uso natural para ajudar a aliviar os sintomas. É isso mesmo, querida. Os nossos óleos são maravilhosos. E é assim, Né? quem está aqui e ainda não conhece em pleno, toca de aprender com estas aulas muito boas que nós Olha, vamos dando. E a eu muito Inês, grata, Catarina, que este tema das alergias veio mesmo a calhar, porque de certeza que há pessoas que não sabem. a Inês está aqui a E perguntar na zona da coluna onde é que nós devemos colocar. O ideal é ao longo da coluna, não em cima do osso da coluna, mas nas laterais ao lado da coluna e, se possível, se não, se tivermos alguém para massajar, se não, nós próprios, o ideal é termos um roll-on já diluído e tentar esticar e aplicar. Mas o ideal é, se possível, esfregar com os dedos ao longo, não em cima do osso, mas ao longo nas laterais da coluna vertebral. Podemos também aplicar na zona do peito. A nível de proteção, eu gosto também de colocar no umbigo, porque é uma zona de entrada, de proteção do nosso organismo, mas isso já tem um bocado a ver com questões, energéticas. Ahm, Portanto, pés, colunas e umbigo, por norma, é sempre os sítios onde eu coloco como forma preventiva. Pronto, acho que não há aqui mais dúvidas. Obrigada a todas. Não sei se falei muito rápido. Se falei muito rápido, peço desculpa. Eu vou, entretanto, parar a gravação.